galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtus, estamos começando um novo vídeo aqui para o canal. E hoje nós vamos conversar um assunto muito, mas muito lindo mesmo, um assunto muito especial que falou muito comigo. Mas antes eu quero mostrar para vocês as nossas camisetas, né, do nosso ministério. Essa daqui eu tô usando, ó, gente. Essa daqui, ó, eu sou a imagem e semelhança do meu pai. Eu vou pegar pra vocês e já volto aqui as outras que nós temos também. Pera aí. Voltei. Tem essa daqui também, gente. Ó, caiu no chão. Ó, gente, essa daqui, no deserto, ele fala sós comigo, ó. Do nosso ministério. Aí pra vocês. Temos na preta, temos na branca. Temos a do João também. Aqui, ó, se vocês quiserem. João 3,16. Também tem na branca, tem feminina, tem masculina. Então peço aí pra vocês. Essas aqui já estão encomendadas com o nome das pessoas. Ai, gente, caiu até aqui no chão. Mas enfim, gente, quem quiser as camisetas, mande um e-mail para contato@pamelavirtus.com. Vai estar aparecendo aí na telinha pra vocês. Pamela Virtus, WRC. E só você mandar um e-mail lá, estou interessada na camiseta e tudo mais, e eu já entro em contato com você, já te respondo, e aí a gente faz certinho aí via correio, por PAC, e dá tudo certo. A gente tá enviando pra todo o Brasil, beleza? E é só isso aí que eu queria falar pra vocês. Agora vamos pra mensagem que tá muito linda e muito especial. Bora lá! E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre não negar a Cristo, sobre o amor de Jesus e sobre a graça, um pouquinho da graça de Deus, né? E essa compreensão maravilhosa que ele tem dos nossos erros, de nos entender, de nos conhecer. E nada melhor para contextualizar bem essa mensagem, porque não a história de Pedro. Você se lembra bem de Pedro, não é mesmo? Se a gente for olhar lá em João, no capítulo 1, versículo 42, a palavra diz assim: E levou-os a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, já entrando aqui nesse contexto todo de Pedro, Pedro era Simão, filho de Jonas. Jesus conhecia Pedro? Não! Jesus nunca tinha visto, ou melhor, Pedro nunca tinha visto Jesus, né? Ali eles se encontram num momento, né, na primeira vez ali que se encontram, e Jesus já diz, ó, tu és Simão, tu és filho de Jonas, e agora tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, ali Jesus já conhecia quem que era Simão, só que a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, ele não seria mais Pedro, ali o Simão, né, o Simão que ele era, que ele foi, não, ele não seria mais Simão, não, ele seria Pedro, e agora eles teriam uma nova história com Jesus. O que aconteceu o mesmo, né, lá com Paulo, que Paulo era Saulo. Quando ele se encontra lá com Jesus, o que acontece? Ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Então Deus escreve uma nova história para a vida dele. E assim aconteceu com Pedro também. Só que a gente vai andando um pouquinho mais para frente. Pedro passa muita coisa com Jesus. Pedro, lá antes de Cristo ser crucificado, tudo mais lá, quando os guardas vão lá pegar Jesus, Pedro pega aí, corta a orelha lá do soldado. Eu estou sentindo uma treta! E aí Jesus fala assim, Pedro, eu não vim para matar o homem, mas para salvá-lo. Então ali Jesus pega, toca na orelha do soldado Malco e volta ao normal a orelha dele e tudo mais, e acontece lá tudo certo. E também, se a gente for lembrar, passam apertos juntos, muitos apertos ali de tempestade. Pedro empresta o barco para Jesus pregar. Pedro anda em cima das águas com Jesus, até que olha para ali para a tempestade, ele se afunda. Então eles passam muitas coisas juntos e chega um momento em que Jesus tem que ser crucificado. E aí Pedro fala assim, não, como aí, o meu Senhor, o meu Cristo, não, ainda que o Senhor vá, que eu tenha que morrer pelo Senhor, ou com o Senhor eu morro junto, não tem essa história não. E aí, né, ele fala aquilo ali, e depois até fala assim, não, você não vai morrer não. E aí Jesus chega pra lá em Pedro, fala assim, afasta-te de mim, porque você não conhece os mistérios do Espírito, né? Estão olhando só com os olhos naturais, não sabe o que tá acontecendo no reino espiritual. Então ali eles passam, né, muitas coisas juntos. Só que chega um momento
em que Jesus pega e fala assim para Pedro: então, o que acontece? Isso realmente acontece se a gente for ler lá em Lucas 22, versos 60, 61 e 62. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Essa daqui já é a terceira vez que o galo canta. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver Pedro negando Jesus. Quando Jesus está ali sendo esbofeteado, apanhando, sofrendo zombação das pessoas, sendo cuspido, Pedro olha tudo aquilo e o medo, o pavor, né? Eles começam a olhar Pedro ali. Olha só, esse aí tem cheiro de ovelha, isso aí acho que é um deles ali, faz parte ali, amiguinho de Jesus. Até que Pedro fala: não, eu não sou não, eu nem conheço aí, né? Imagino eu que foi algo assim. Fala uma, fala duas e fala 3 vezes. Aí a palavra diz assim, lá no 61. Virando o Senhor, olhou para Pedro. Olha demais isso, gente. Olhou para Pedro e Pedro lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Agora imagine comigo, gente, eu escutei uma pregação sobre isso e eu chorei muito, porque foi muito forte essa mensagem no meu coração e por isso que eu decidi realmente transpassar para vocês também. Porque é muito forte isso. Imagina você passar tanta coisa com Jesus, você desfrutar dos mistérios, dos milagres, das revelações de Jesus, sentar à mesa com Jesus, você, sabe, ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, você sentir, né, o coração de Jesus curando os leprosos, curando quem fosse ali, fizesse, sabe, parasse o itinerário dele, passasse, sabe, o que for que passasse ali, mas para salvar alguém, para curar alguém, ele estava sempre disposto, sempre disponível. E Pedro, ele teve esse contato muito próximo com Jesus. E o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora você pensa, aí você olha nos olhos do teu amigo e aí você lembra do que ele disse. Imagina o peso no coração de Pedro a escutar os olhos de Jesus, a mensagem que Jesus estava transpassando para ele no seu olhar. Imagina Jesus lá jogado, com as costas todas ensanguentadas já de dor, sabe, todo ferido, sendo zombado pelos outros, e ele olha pro teu amigo, aquele teu amigo que te traiu, que te negou 3 vezes. E aí Pedro chora amargamente. Depois Jesus passa lá todo o sacrifício da cruz, né? Ele passa toda aquela aflição, aquela dor, aquela entrega, aquele amor sacrificial realmente por nós. E depois dos 3 dias, ele volta, ele ressuscita, né? E ele aparece lá, a Maria Madalena, aparece algumas pessoas lá e tudo mais. E depois, assim que ele aparece, alguns discípulos, ele pergunta: e cadê Pedro? E Pedro, cadê? Que eu quero falar com Pedro, sabe? Então, Jesus, ele viu Pedro quando começou a chorar e saiu, de certo, eu imagino, né, que ele tenha saído fora, começou a chorar desesperado, se arrependendo verdadeiramente, tanto que Jesus, quando ele, né, volta, quando Jesus ali ressuscita, ele pergunta de Pedro, porque Jesus conhece, Jesus sabe o coração de Pedro, diferente do coração de Judas. E se a gente for olhar lá em João, capítulo 21, a partir do verso 15, a gente vai ver que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele realmente amava Jesus. E Pedro diz a primeira vez que sim, que ele amava. Ele responde a segunda vez que sim, Senhor, que ele ama. E ele responde uma terceira vez ali no verso 17, que fala assim: perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aqui Jesus estava perguntando 3 vezes para Pedro, depois de ter ressuscitado, e ali ele aparece e fala com Pedro e fala assim: tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Ele pergunta 3 vezes, mas ele pergunta um amor ágape. Tu me amas? Esse amor ágape, que é um amor sacrificial, ele pergunta para Pedro. E Pedro, ele fala que ama, só que aquele amo de amigo. Eu te amo, meu amigo, conta comigo. E aí Jesus pergunta de novo: tu me amas, Pedro? Tu daria a sua vida por mim, Pedro? E Pedro fala assim, ó: te amo, sabe? Sou teu amigo aqui, teu camarada. E aí Jesus pergunta assim, ó: tu me amas, Pedro? Tu realmente daria a tua vida por amor a mim, Pedro? E aí Pedro responde em amor ágape agora dessa vez: eu te amo, tu o sabes, Senhor. Então ali, Jesus ele já estava meio que mostrando, profetizando através dessa mensagem, desse texto, que o que Pedro teria que passar lá na frente, sabe, pelo evangelho, por Cristo, por amor, ele seria um mártir, né? Então depois Pedro, ele morre crucificado, muitos, né, estudos falam que ele morre invertido, numa cruz invertida de cabeça para baixo, então ele morreria como mártir. Pedro realmente morre pelo evangelho depois que ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele, sabe, se torna uma outra pessoa realmente, ele salva 4 mil almas, as pessoas se amontoam atrás dele para pisarem na sombra dele, para serem curadas. Então, sabe, depois que ele recebe verdadeiramente o Espírito Santo, todo aquele medo, aquela angústia, aquele medo de morte sai. Agora ele tem um espírito de ousadia, de poder, de fortaleza, um espírito de equilíbrio, né, que a palavra nos diz. Então, gente, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Será que a gente ama Deus, ama Jesus com esse amor ágape? A gente dá a nossa vida para Jesus? Será que a gente tem, sabe, amado verdadeiramente Jesus, não só com palavras, não só assim, né, igual ali Pedro era muitas vezes: vou lá, arranca a orelha de um, fala que daria sua vida, não daria nada, como que é esse negócio? Será que tá sendo verdadeiro esse relacionamento? Será que, sabe, como que a gente está vivendo esse relacionamento com Deus? Como que está sendo, verdadeiro, real? O que a gente faria por Jesus? Até onde a gente vai? O que a gente está fazendo para isso? Então, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Da mesma forma que me tocou aquela palavra ali quando eu li de Jesus olhando para Pedro, e Pedro sentindo aquele peso, sentindo: olha o que eu fiz, eu neguei Jesus. Imagina você olhar para os olhos de Jesus e sentir que você negou ele 3 vezes, que realmente o que ele havia dito que eu faria, que você faria, realmente acontece. Sabe, eu não quero negar Jesus, eu quero, sabe, ser uma pessoa que Deus possa me olhar e saber: tu és Simão, tu és Pamela, eu te conheço, tu és, sei lá quem é que tá me assistindo aí, mas ele te conhece, ele sabe quem você é. E hoje o Espírito Santo de Deus, Jesus, te pergunta: tu me amas? Tu amas ao Senhor?